Sobre a Imola 94, Otávio, o que você conseguiu apurar ali? Você já estava fora da Fórmula 1, né? Como é que foi? Essa é uma das, vamos dizer, satisfações amargas que eu tenho, né? Pela, óbvio, morte do Ayrton, mas não ter estado na pista naquele momento. Na sua pista de Na casa. minha pista de casa, eu morava em Lugo de Romanha, na Via Fabrete 32, a 6 quilômetros de Imola. Quando o vento vinha de lá para cá, você ouvia os carros, como eu via na minha casa em Interlagos, né? Eu morei muitos anos em Interlagos. Então, assim, até me perguntaram, né? Você sabe, você viu? Eu nunca vi os dados, mas eu conversei com quem viu. E a gente sabe de um monte de história, do problema da barra de direção, do problema do pneu ter diminuído de pressão, que era relevante em função do Pace Car ser um carro de passeio e não um carro de corrida preparado, da pressão que o Ayrton tinha, do problema que aquele carro era. Ele era um carro understeer e oversteer em curvas diferentes, aí ele saía de frente ou saía de traseira, dependendo da curva, e o carro tem uma tendência geralmente única. O carro de tração traseira normalmente é subestersante, quer dizer, ele sai de frente. E esse carro tinha esse problema da geometria, porque o carro 93, que era suspensão ativa, era um carro fenomenal, que se adaptava, e ele só conseguia ter competição, como foi em Donington Park, num dia de chuva, em que nem o Prost, nem o Damon eram excepcionais, e o carro perdia um pouco daquela vantagem que ele tinha de otimizar o conjunto suspensão e aerodinâmica no melhor da otimização, né? O Williams conseguiu o estado de arte. E quando ele voltou para a suspensão puramente mecânica, o carro saiu ruim. Tanto é que o Ayrton, logo nos primeiros treinos, falou: pô, fizeram besteira no meu carro. Não foi essa expressão que ele usou, mas... Cagaram, né? E bem no meu carro, ele que tinha feito o primeiro teste numa Williams, né? Lá em 84, né? 83, quando foi campeão da Fórmula 3, e tentou muitas vezes, porque a Williams sempre foi uma mega equipe, né? Ela não ganhou vários títulos ali em 85, 86, por causa da briga e do acidente do Frank Williams, né? Que desbaratinou um pouco a equipe. O Nelson não se dava com o Patrick Head, embora ele tenha sido o cara que desenvolveu a suspensão ativa. Então, assim, eu ouvi muita história e ouvi relatos das pessoas sobriamente. Vocês devem lembrar que na Itália, um acidente fatal em pista, declarado em pista, deveria parar a competição. O Patrick, que ficou meu amigo depois, levei o Patrick à Embraer também. Uma época eu era cicerone de gente da Fórmula 1 na Embraer, os caras acho que não me aguentavam mais, mas eu acho a Embraer um suprassumo da tecnologia, da capacidade brasileira, e eles ficavam muito impressionados, todos eles. Interessante. E o Patrick e o Frank Williams ficaram 10 anos sem aparecer na Itália, com medo de serem presos, né? Eles não iam ao Grande Prêmio, nem em Monza, nem em Imola. Então, assim, é uma história que a gente não gosta de lembrar, mas são fatos. O próprio erro da pista, tanto de geometria como para a condição que os carros foram tendo, porque você teve uma sequência de acidentes ali, não foram os únicos. Você tinha acidente na Fórmula 3, você tinha acidente no esporte protótipo, você tinha acidente no turismo, você tinha acidente no endurance. De Fórmula 1, Piquet, Berger. Exatamente. Então, tinha o problema da ondulação da pista, porque ela é uma pista plana, numa curva com as ondulações. Tem o problema de atrás do muro ter o rio, que o Ayrton e o Berger foram lá e falou, pô, não dá para mudar. Aí os caras resolvem meter uma chicane, né? Então, assim, é um conjunto da obra muito ruim. O ângulo que bateu na parede, bateu na cabeça, os caras falaram, o Ayrton não se machucou, mas a caixa craniana dele pulverizou, né? E aquela coisa, tinha que ser e foi. Mas não tinha o que falar, né? Por causa disso e de outros acidentes, é que a telemetria começou a ir para a mão da FIA para ver de quem que era a responsabilidade, porque o construtor tem uma certa responsabilidade, tem um risco assumido. Ninguém faz esporte de competição no nível que faz a Fórmula 1 sem todos os riscos estarem assumidos, né? Gasolina, a coisa pega fogo. A gente teve alguns pequenos incêndios em box, é apavorante, porque aquela gasolina tem uma alta octanagem, tem uma flamabilidade absurda. Então, assim, é um problema, né, cara? E, lamentavelmente, a gente teve
essa tragédia que até hoje marca muito a história de todos nós e da gente que viveu lá dentro com ele também, né? E muito. Você tinha alguma pergunta? Não, eu vou mudar de assunto, se você quiser. Ah, manda bala. Não, para mim é uma coisa que me chama a atenção, não queria ficar explorando o tempo inteiro o Senna, mas você falou, quando você descreveu o acidente do Berger, recentemente apareceu um corte para mim de redes sociais de que quando o Senna ia para uma flying lap, finalzinho, assim, 3 minutos, regressiva no cronômetro, era de parar, assim, tipo, o Senna tá indo pra picar, assim, que o pessoal dava aquela... Era isso, uma flying lap do Senna era... Sei lá, se a gente falou dos Beatles, era o Jimi Hendrix solando, era a Gisele Bündchen desfilando assim, cara, para, que a gente vai ver, algo vai acontecer aqui. Isso foi sabido e ele fazia isso para não ter possibilidade de ninguém fazer mais nenhuma volta, mas assim, a pista é muito dinâmica e você sabe que qualquer coisa que acontecer, porque os carros estão rodando, né? Tem outros caras na pista, você está acompanhando o tráfego. Era uma época meio pré-GPS, então você não tinha um monitoramento exatamente do tráfego na pista. A gente tinha uma avaliação, um monitoramento, mas não sabia exatamente quem estava onde, como, de que jeito. Se o cara estava reduzindo para se lançar numa flying lap, se ele estava já na flying lap dele. Então esses 2 minutos e assim, você sabia que entre ele sair do box, fazer a volta de lançamento e abrir o cronômetro, e ele tinha que abrir esse cronômetro antes do último segundo da bandeira quadriculada que encerrava o treino. Se ele passasse na bandeira quadriculada, ele qualquer um já não valia a volta. E aí você sabia que, ali são 2 minutos e 21 segundos para isso acontecer em condições normais de pressão e temperatura. O cara saía do box com 2 minutos e 23. A margem mínima, para também não dar oportunidade para os outros. E à medida que isso foi virando um modus operandi, né? 65 pole position, agora estouraram esses recordes, mas na época... São incomparáveis ainda. Na época foi uma coisa assim fora do comum, fora do normal, não tinha, né? Você tinha um Jim Clark com 25 pole position, que era um fenômeno, o próprio Nelson com 23, então você fala, cara, o negócio é complicado, e aí todo mundo parava, porque era um momento de suspense, que você falava, será que dessa vez vai dar? Será que não vai dar? Então realmente criava um clima de suspense em todas as equipes, em todo mundo, e principalmente nos rivais. E era parte do show ao vivo e em cores, que é aquela coisa, estou vendo a história ser feita aqui na minha frente, aqui agora, e momentos como foi Mônaco 88, depois Japão também, que ele meteu uma caneta, uma luneta em todo mundo. Com 88 é aquela declaração dele que estava vendo que estava num túnel e tal, deu umas declarações que no meio são polêmicas, né, e que o Prost tira um sarro, fala, o cara falou que viu Deus, eu fiquei com medo, apavorado e não sei o quê, mas realmente era muito emocionante e isso galvanizava, porque muito público, né, obviamente, no sábado, nos treinos de classificação, e aquilo virou um show à parte dentro do show. Sem dúvida alguma, e a gente como brasileiro torcendo, né, e a gente vendo aquilo acontecer, era realmente emocionante dentro da pista, porque na pista você está vendo as coisas acontecerem, os carros, os barulhos, os ruídos, os cheiros, a garoa que começa ou não começa, coisas que às vezes as pessoas não percebem, a própria mídia que está reportando capta depois, mas a gente que estava 100% antenado via isso acontecendo, era realmente fantástico.